Hoje nós faremos uma revisão sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Uma aula bem objetiva. De uma forma bem sucinta, bem resumida, posso dizer que o sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Nós temos aqui alguns exemplos e nós faremos a análise sintática de cada um deles. Vale lembrar que o predicado é o termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito. Dentro das análises, nós vamos fazer as separações, as divisões e nós vamos classificá-los. Primeiro exemplo, dentro do contexto do predicado verbal. Aquele menino brincava com pipa. Primeiro passo da análise sintática, identificar o verbo. Então, nosso verbo é o verbo brincar. Vamos fazer a pergunta básica para descobrirmos quem é o sujeito. Quem brincava com pipa? Aquele menino. Aquele menino é o meu sujeito. Brincar é o meu verbo. Vou fazer essa divisão para facilitar. Aquele menino é o meu sujeito. Tudo que sobrar na frase, o que restar, eu chamo de predicado. Brincava com pipa é o meu predicado. Vamos observar que o verbo ele traz a ideia de ação. Por isso eu digo que esse predicado é um predicado verbal. Retirado o sujeito, tudo o que ficou é o predicado. Logo, eu tenho um predicado verbal, como está especificado logo acima. O núcleo dessa oração, aquele menino brincava com pipa, o núcleo do predicado é o verbo brincar, exatamente por trazer a ideia de ação. Segundo exemplo, meus pais viajaram. Vamos identificar o verbo viajar. Então aqui eu tenho o meu verbo. Quem viajaram? É a pergunta que eu faço para descobrir o meu sujeito. Meus pais. Meus pais é o sujeito. Vou fazer a divisão para facilitar. Retirado o sujeito, tudo que ficou é o predicado. O nosso predicado ele está representado apenas por um verbo. E esse verbo ele traz a ideia de ação. Logo eu digo que eu tenho um predicado verbal. O núcleo dessa oração é o verbo viajar, o núcleo do predicado. Ou seja, traz a ideia de ação, logo eu classifico como predicado verbal. Terceiro exemplo. Carlos fez as atividades. Vamos identificar o verbo fazer. Aqui nós temos o verbo. Vamos fazer a pergunta básica para o verbo. Quem fez as atividades? Carlos. Então, Carlos é o meu sujeito. Vou fazer a divisão. Tudo que ficou é o meu predicado. Agora eu vou analisar. No conceito que eu mencionei bem no início, que o predicado ele contém o verbo. Observe que em todos os exemplos anteriores, o verbo está dentro do predicado. E na frase 3, Carlos fez as atividades, o nosso verbo ele traz a ideia de ação. Logo, esse verbo aqui é o núcleo do meu predicado. Traz a ideia de ação, portanto, eu classifico como predicado verbal.